Já? Estamos aqui já. Eu estou aqui mais a minha gatinha, mas ela hoje não se está a portar bem, está com muitas saudades de toda a gente. A minha gatinha. Olá, boa noite, como estão? Espero que. Oh, eu hoje disse não dizia olá, por isso vou retirar o meu olá. Boa noite, como estão? É que eu estive a ver os vídeos para ver se a oração está a apanhar tudo o que é necessário, que é importante apanhar. Então, em todos, começa assim: olá, boa noite, como estão? E eu disse que hoje não ia começar assim, mas comecei. Por isso, pergunto: boa noite, como estáis? Estáis bem? Estáis saudáveis? Hoje apanhaste sol? Eu não. Fostes para a rua? É que nós ainda não estamos em condições de irmos para a rua. Pronto, estamos em condições para irmos para a porta de casa. Assim, no passeio, quem tem um passeio, num pequeno jardim, mas sozinhos, não é acompanhados, não é com a multidão das pessoas, porque as coisas ainda não estão controladas, é preciso ter calma, é preciso ter uma grande serenidade. Nós já sabemos que não podemos contar com ninguém, a não ser connosco próprios. Então há que saber contar consigo. Cada um deve saber contar consigo próprio e não facilitar, porque nós não podemos facilitar de modo algum enquanto não tivermos alguma certeza que realmente já passámos o pico. Muita gente diz que passámos o pico. Que isto mesmo, depois de estar liberto do estado de emergência, vocês têm que ter consciência todos que o vírus continua por aí e até pode sofrer uma mutação e tornar-se muito mais grave. O vírus não desaparece assim. Então, todos nós devemos ter imenso cuidado, não é? Ao voltarmos às nossas atividades, termos cuidado, ao voltarmos a passear na rua, termos cuidado, ao não irmos para onde está muito movimento, termos imenso cuidado quando vamos fazer compras, quando vamos passear, porque no fundo ninguém sabe quem é que está contaminado, ninguém sabe quem é que está contaminados. Somos nós todos pelas más coisas. Ninguém sabe quem é que é portador do vírus, não é? Então, nós temos que fazer mesmo imenso cuidado. Temos que pensar todos. Cada um de nós tem que pensar que tem o vírus, que é portador do vírus, que está infectado. Pronto. Porque ninguém sabe quem está infectado. Era bom nós fazermos tudo isto se nós todos tivéssemos feito testes. Testes para ver se estamos infectados ou se não estamos infectados. Nós não fizemos todos os testes e ainda se está a fazer os testes. Evidentemente que ao estar e está a fazer os testes, e o que se verifica muitas vezes é que as pessoas já fizeram testes e que não estavam infectadas e depois acabaram por ficar infectadas. Portanto, porquê? Porque muitas vezes não se sabe, se não forem todos a fazer o teste, não se sabe quem realmente está ou não está. Evidentemente, fazer-se o teste nos Estados Unidos são não sei quantos milhões, é muito mais difícil que fazer o teste a 10 milhões, por amor do santo, ou pelo menos a 7 milhões, a mais que a meia população, para sabermos, para nós termos todos fazermos o devido cuidado para não nos contaminarmos uns aos outros, porque é mau se temos que fazer outra vez outro estado de emergência aí, porque afinal de contas o país não estava preparado para nenhum estado de emergência, fosse ele qual fosse, porque afinal de contas estamos há um mês a fazer quarentena e percebemos que há muitos problemas no país, que há muitas dificuldades, que o país não, embora tivesse feito muito bem algumas coisas, mas outras coisas não.
dizem vamos vivendo um dia de cada vez, mas já há pessoas a passar fome. E é triste, no século XXI, ver-se num país as pessoas a passarem fome. Se não fosse a solidariedade humana, não é? Muito mais passariam fome. Graças a algumas pessoas, não é? Que são solidárias e que já passaram por situações semelhantes noutros países em que viveram e habitaram, ou noutros países em que estiveram, e que sabem a dificuldade que é. Se não fosse pessoas que têm realmente grandes valores e que podem despender deles, essa solidariedade não existiria de forma alguma também se não fosse cada um de nós. Porque a televisão está sempre a fazer parcerias para fazer solidariedade. Num país democrático, num país bem organizado, a solidariedade é algo que existe a nível moral, a nível intelectual, a nível de afetos, não a nível de comida. Evidentemente que o país nestes anos, a todos, não é? Atrevo-me até a dizer o país desde que saiu da ditadura, ficou numa ditadura democrática, como sempre, não erradicou a fome em Portugal. E nós somos só 10 milhões. Não erradicou a pobreza. São 2 milhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza. Nós temos que perceber que os sucessivos governos têm feito só o que é necessário para conseguirem obter sempre o poder. E nós já sabemos que eles não vão fazer nada, nem fazem nada por nós, a não ser nós próprios. Então nós temos que ter essa consciência. Evidentemente que temos que se preparar para sair à rua, é verdade, temos que nós podemos o fazer sem tanto movimento. Por exemplo, hoje já estou com muita gente na rua. E não respeitaram o perímetro de segurança, de distanciamento, de distância, não respeitaram. É natural que daqui a 15 dias tenhamos mais pessoas infectadas. Isso é mau. Quando formos a fazer testes daqui a 15 dias, nós vamos reparar que há mais pessoas infectadas. Se é que alguma vez vamos fazer todos os testes. Aparecem os casos, como no princípio apareceram aqueles casos graves, e portanto, só se fazia testes, na verdade, quando as pessoas já estavam doentes. Nós não precisamos fazer testes quando estamos doentes. Se estamos doentes é porque já temos o vírus em nós. Nós precisamos fazer testes para saber se estamos bem, para podermos tomar as precauções possíveis e imaginárias, de modo a que não sejamos contaminados. Quem não está contaminado, e de modo a que outros que estão contaminados não nos contaminem. Portanto, isso é a verdadeira solidariedade. E essa solidariedade é cultural. E então, essa solidariedade em Portugal não existe muito. Se for para um jogo de futebol, para se ver um jogo de futebol assim, uma coisa, as pessoas até são solidárias aí. Mas esta solidariedade, que é cultural, faz parte da cultura de um país ser solidário. Quando existem estas pandemias, existem grandes desgraças num país, as pessoas cumprirem determinadas regras, que são as regras mais adequadas, que são as regras que fazem sentido, e aplicá-las para se poderem proteger uns aos outros, para se ajudarem a proteger uns aos outros. Essa verdadeira solidariedade é necessária neste momento, embora a outra também seja necessária, porque o governo de Portugal nunca quis. Eu lembro-me de várias vezes que já passámos dificuldades no país, e foi sempre as pessoas particulares que tiveram atos de solidariedade, e mesmo assim as pessoas que tiveram esses atos de solidariedade
houve outras pessoas no poder que sonegaram essa solidariedade para elas e não as deram a quem de direito. Nas várias épocas de algumas coisas que aconteceu, quando foi aquele acontecimento muito desagradável na Madeira, das chuvas torrenciais, quando foi os fogos, portanto, quando há qualquer coisa em Portugal, as pessoas são solidárias, mas muitas vezes essa solidariedade não chega mesmo a quem necessita, é sonegada. Portanto, a solidariedade cultural já não é sonegada, ou existe ou não existe. E é isso que nós precisamos de ser, solidários culturalmente, embora tenhamos que ser solidários de outra forma, porque já sabemos que há uma grande incompetência da parte dos políticos, todos, sejam eles de que lá forem, há uma grande incompetência da parte dos políticos todos de resolver os problemas do país e do povo, que afinal esse povo de alguma forma também contribui para a evolução e para o equilíbrio do próprio país. Eu acho que nós temos que ser mais conscientes, temos que realmente ser humanos e temos que ser justos. Lá está uma grande frase: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Nisso, não faças aos outros o que não queres que façam para ti, o que tu não queres para ti, não queiras para os outros. O que tu queres para ti, então sim, queres para os outros. Só precisamos de ser muito maus e com muito má formação para querermos o mal para nós. Geralmente, e é normal, as pessoas quererem o mal para os outros, não para si próprios. Mas as pessoas esquecem-se que muitas vezes, ao quererem o mal para os outros, numa forma subtil, também estão a fazer mal a si próprias. E, mais tarde ou mais cedo, no ciclo da vida, se mostra isso na vida dessas pessoas. Só que elas esqueceram-se das atitudes que tiveram e depois, quando se dão esses acontecimentos na vida delas desagradáveis, elas não são capazes de ir atrás da vida presente e perceber exatamente a altura em que procederam incorretamente e em que plantaram uma árvore que iria dar os frutos podres. E a grande questão, a nossa grande questão como homens e como mulheres, é nós percebermos e sabermos viver em sociedade. Mesmo que não nos adaptamos a esta sociedade, por diversas razões, temos que reconstruir ou renovar os próprios valores sociais para que assim possamos todos nos enquadrar na própria sociedade. Porque a sociedade, muitas vezes, que é o conjunto de todas as pessoas, deixamos o individual e vamos para o coletivo, mas esse coletivo é formado pelo individual e nunca nos podemos esquecer, pois esse conjunto de pessoas, todas, não, uma maioria, que é sempre o que acontece, e, como se costuma dizer, a maioria ganha, entende que não aceita de forma alguma toda e qualquer ação de uma minoria. Nós sabemos e temos consciência, porque não somos parvos nenhums, que essa maioria são pessoas que realmente não se respeitam a si próprias, jamais saberão o que é respeitar os outros. E a minoria que respeita-se a si própria e que respeita aos outros, muitas vezes é abafado por essa maioria. E é por isso que muitas pessoas criam em si o medo de falarem, de dizerem, de se expressarem. É triste, vivemos num mundo em que aproveitamos as desgraças dos outros para melhor crescermos na nossa vida, para melhor enriquecermos ou para obter posições
maiores do que aquelas que temos. É muito triste. É muito triste que alguém, desde um banco a uma seguradora, às mais diversas áreas, venha num momento destes dizer que tem um lucro, ou que venha no futuro dizer que teve um lucro nesta pandemia, porque isso mostra o alto mais grau da irracionalidade dos valores humanos e dos direitos e deveres que nós temos de auxiliar quem precisa. Quem está numa posição mais abastada deve auxiliar aqueles que estão numa posição menos abastada, porque essas pessoas que chegaram a essa posição mais abastada foi graças ao trabalho árduo e descompensatório das pessoas que têm uma situação menos abastada. E isso não é preciso ser-se um grande ter-se uma grande cultura e um grande conhecimento. Isso nós, ao observarmos, ao estarmos todos os dias a viver na sociedade e no mundo que nos rodeia, nós percebemos perfeitamente essa situação. E é uma situação que ninguém nos poderá dizer a nós, mas é mentira, porque é verdade. Aquele que se atreve a dizer que é mentira é aquele que faz parte dos grupos mais abastados de qualquer forma. Porque abastado não é só ter dinheiro. Pode-se considerar uma pessoa abastada quando tem uma boa profissão, em que ganha muito bem, quando tem algum poder e quando tem uma boa facilidade de movimento e de fazer prosperar, de se fazer prosperar a si próprio, utilizando a mão de obra mais barata e utilizando as pessoas são os meus amigos que estão hoje aflitinhos e estão precisando de ajuda e aqui estão a ser ajudados, e por isso há aqui assim uma pequena revolução que se estivesse aqui pronto, os outros ficaram não, tudo calmo, está tudo sob controle, não é preciso estarem com essa desarmonia todos. Nós estamos aqui para nos harmonizar, para em conjunto a todos nos harmonizarmos uns aos outros. Vamos, calma e serenidade. Então, e o ser-se pouco abastado também não é só a falta de dinheiro, é a falta de educação, a falta de valores, a falta de compreensão e muitas vezes a falta de inteligência. O ser-se chico, esperto, mas chico pode ser o nome de uma pessoa, o ser-se uma pessoa esperta, é sinal de avareza e é sinal de falta de humildade, é sinal de falta de compreensão, é sinal de que a pessoa está-se borrifando, para ser correto, borrifando para tudo o que está à sua volta, até para a própria sociedade, está preocupada só com ela. E, portanto, não olha a meios para atingir os fins. Por exemplo, neste momento estou a passar imagens de pessoas. Estou a passar imagens de pessoas que fizeram assim na vida. Algumas não as conheço, outras até as conheci, ou ouvi falar. E estou a passar essas imagens. O que não é bonito de se ver foi o fim dessas pessoas. Umas ainda não tiveram o seu fim, mas outras já tiveram. E não é bonito de ver-se. Para mim não é. Não me dá prazer nenhum, nem me dá gosto nenhum. Para mim, pessoalmente, ver o fim triste que essas pessoas têm. Essa é a consequência das atitudes de cada um de nós. É a consequência das atitudes das próprias pessoas. Evidentemente, nós, no campo da solidariedade material, nós podemos dar o pescado, mas é numa altura muito temporária. De resto, temos que começar a ensinar a pescar. Porque a ensinar a pescar faz-se uma energia de solidariedade, ou uma onda, como muita gente lhe chama, enorme, e o que faz com que as pessoas consigam mais depressa terem forças, ter um raciocínio mais
não estarem tão magoadas pelos acontecimentos, não estarem tão feridas, mais depressa se recuperarem e mais depressa começarem a debelar os problemas da sua própria vida. E isso é o que é mesmo importante, não é? Também há uma coisa interessante. Nós, os homens, muitas vezes temos uma ideia de que, por sermos homens, não é? Que somos superiores às mulheres. Mas o mais interessante que aconteceu e que tem acontecido é que as mulheres que estão no poder conseguem fazer com que nos seus países haja menos infectados e menos mortes que noutros países que são comandados pelos homens. Portanto, lá está. E porquê é que isso acontece? É muito simplesmente pelo facto da sensibilidade da mulher ser mãe. E a mulher nunca esquece que é mãe. A mulher nunca vai esquecer que é mãe. Que é mãe de um homem. E que esse homem está a governar neste momento. Então, ela não quereria que os seus filhos governassem assim. É por isso que elas discutem. Então, quando elas têm o poder, elas governam de uma forma diferente dos homens. É de proteção, como que um abraço maternal. Elas abraçam o povo com abraço maternal e têm as atitudes que são as melhores, as mais adequadas para que o seu povo que estão a governar não venha a sofrer, não venha elas querem que se cause o menos sofrimento e o menos problemas possíveis às pessoas. Foi por isso também, e é por isso, que alguns países são mais ricos que os outros. Não é, nós não podemos considerar a América um país rico, porque a América tem uma dívida enorme, que nunca vai pagar. A dívida da América não é para ser paga, por exemplo, mas isso é porque é uma cultura deles e o mundo aceita essa cultura, por isso é que é uma grande potência. Uma grande potência, eu já expliquei, a meu ver, e não foge muito da realidade, uma grande potência não tem uma dívida tão grande. Sempre que há eleições, o presidente vai governar a América, o que é que se aprova lá nos parlamentos deles, que não são iguais aos nossos, é até onde pode ir o teto da dívida. Mas a dívida está lá e a dívida vai aumentar naquele mandato. Portanto, como é que poderá ser uma potência uma pessoa que tem uma dívida para com o mundo, uma dívida externa tão grande? Não poderá ser uma potência, porque logo o que vai fazer é vai fazer a geneira, que foi o caso de muitas guerras que aconteceu em que os americanos se meteram para conseguirem dinheiro através das armas, do petróleo e para que a sua economia não fosse abaixo. Por exemplo, acho que foi em 1924 a 29, acho eu, que houve a grande recessão americana e passaram estes anos todos, a lição não foi aprendida. Agora o povo vai ter, porque os americanos vão ficar com uma recessão económica de tal forma, tão grande, como a de 1924, se não estou em erro, ou a de 1929. Ou é 24 ou 29, se não estou em erro. Ou de 24 a 29, qualquer. Essa recessão económica que houve nos Estados Unidos não ensinou os Estados Unidos a nada, ensinou os Estados Unidos a serem uma força que, através da manipulação, através do jogo psicológico e através da chantagem, conseguiram implantar mais discórdia e mais desunião ao mundo. Não quer dizer que eles não tenham feito nada de positivo, claro que fizeram. Fizeram, mas não se lhes deve a eles, deve-se aos atos que eles tiveram. Por isso é que eles têm o jogo das armas e, pelo jogo das armas, eles conseguem, e é por isso que não lhes interessa esse jogo das armas desaparecer, pelo esse jogo das armas, eles conseguem enviar armas para países que são terroristas, por exemplo. E depois
eles próprios querem atacar esses países. Uma das coisas, uma das piores asneiras que o mundo cometeu e não aprendeu nada disso foi o problema do Iraque. O Iraque não tinha armas de uma destruição maciça, o Iraque tinha determinadas coisas que os americanos queriam, o Iraque não dava, o Iraque propôs-se vender o petróleo em qualquer moeda, não no dólar, como está predestinado, e foi isso que causou aos americanos, porque eles tinham o petróleo, porque o dinheiro dos americanos não tem ouro que baseie a nota circular, o dólar é falido, o dólar só está agarrado através dessas guerras, através do petróleo e através de atos desumanos. Muitas pessoas poderão pensar assim, isso é absurdo. Não é absurdo, não. A economia americana está assente em coisas muito duvidosas, como, por exemplo, a riqueza do Vaticano está assente em coisas muito duvidosas. O Banco do Vaticano está assente em coisas muito duvidosas e mesmo malignas. E é por isso que quando aparece um Papa como o Papa Francisco ou como o João XXI, que foi o João Paulo I, que foi assassinado, por isso quando aparece este tipo de papas na igreja, que são que querem pôr um pouco e querem realmente fazer alguma coisa pelo povo, não é? As pessoas tentam se livrar destes papas. Estes papas não interessam a ninguém. As pessoas de lá, não é o povo. Por isso é que eu digo que nós podemos contar com muito poucas pessoas. Nós só podemos contar connosco próprios. E se nós começarmos todos a perceber isso, e o mundo, um dia destes, acordar de manhã e perceber isso, as políticas têm que mudar, os partidos têm que mudar, as ideologias têm que mudar. Porque não têm espaço. Ficam sem espaço para sobreviver. E então, haverá, sim, uma nova sociedade em que terá que ser educada, que era o que deveria acontecer aos nossos filhos, principalmente aos nossos netos, para que a sociedade aí fosse uma sociedade muito melhor do que nós alguma vez conseguimos ser, pelo menos que fosse uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais analista, uma sociedade mais observadora, uma sociedade mais humana e mais justa. Porque é assim, ninguém precisa de bilhões para viver, por amor do santo. Ninguém precisa, não há ninguém no mundo que precisa dos bilhões que tem para viver. Ou dos 1.000 milhões, ou dos 2.000 milhões, 1.000 milhões. Não, não há ninguém. Porque as pessoas não vão viver o suficiente para gastar esse dinheiro. E a prova disso é que aqueles que ganharam muito dinheiro e fizeram as suas obras, não é? E que morreram, nós percebemos exatamente que eles não levaram o dinheiro com eles e não morreram mais velhos, por isso até muitos deles morreram muito novos, devido quando se acaba por ter tudo, nós começamos, não é a primeira caso que existe muito o suicídio nos países nórdicos mais desenvolvidos, porque se tem tudo, tem-se uma educação, mas não se tem a criatividade, ou seja, não são dotados para a criatividade como nós somos. Nós temos uma maior criatividade, somos pessoas mais expansivas no nosso conhecimento e somos pessoas mais adaptáveis. E eles não. Eles acabam por desistir. Nesses países há suicídios completamente injustificáveis. Ou seja, injustificáveis do ponto de vista da vida equilibrada que eles têm. Só que chega-se a um ponto que se tem tudo e não se tem nada. E o que é o nada? É a falta de amor. Por exemplo, um casal que se ama em Portugal não é mesmo um casal que se ame nesses países. Não existe aquele amor como nós fazemos, como
nós demonstramos, como nós sentimos, como nós vivenciamos. O amor deles é mais frio, é mais distante, é um amor que vai fazer com que depois a pessoa se sinta sempre incompleta. Então, quando acontece uma desgraça nesses países provocados pelos povos, é uma desgraça muito, muito grande, como o caso daquele país em que o rapaz decidiu ir àquela ilha e, porque dá cá aquela palha, decide matar aqueles jovens todos. Num país onde ninguém fazia conta que isso acontecesse, porque isso acontece, é normal, é habitual acontecer na América, mas nunca nesse país. E a justificação que é dada é uma justificação que é dada pelas pessoas que fazem isso, é uma justificação completamente ridícula. Isso tem acontecido em alguns países na Europa e no norte da Europa, tem acontecido. Porquê? Porque há uma afinidade depois com os americanos, numa parte da cultura que é a cultura da vingança, a cultura de não concordar com as coisas se não se concorda, a cultura da falta do valor da vida humana. É o que acontece, é mesmo. Nós temos a noção do valor da nossa vida e da vida do nosso semelhante. Tanto que nos dói quando nós ficamos, quando começamos a padecer e quando o nosso semelhante começa a padecer. Dói-nos de qualquer forma. A eles não, eles são mais frios. Tem que ser mesmo uma pessoa da família mais perto, mas eles têm uma outra reação que nós não temos. Nós temos uma reação de mais afeto, de mais dor, de mais sofrimento até. Eles não têm aquela noção de, e os brasileiros que me desculpem também, mas eles também são uma cultura assim, não têm o valor, não têm o sentido do valor da vida, mas os brasileiros já é por uma questão de pobreza e de abandono e de serem muitas vezes logo desde pequenos abandonados. Lá está a tal falta do amor verdadeiro, do sentido e do valor da vida. E se nós repararmos, a América é um país bastante religioso, não parece, mas é. O dólar existe, no dólar a palavra Deus existe, em inglês. Portanto, existe esta palavra escrita no dólar, por exemplo. São pessoas religiosas mesmo, os americanos são pessoas muito religiosas, de várias religiões, mas é uma cultura muito religiosa, tanto que eles dizem sempre que Deus abençoe e, portanto, utilizam muitas vezes as frases, pessoas muito religiosas, e os brasileiros também são pessoas muito religiosas, são pessoas muito ligadas ao religioso, ao culto, mas lá está, como os americanos o são, os brasileiros também têm essa coisa em comum, mas também têm outra coisa em comum que é muito má. Só que os americanos é de uma forma e os brasileiros de outra. Não têm a noção do valor da vida. Não se importam por qualquer coisa matar outra pessoa. Portanto, não têm o respeito que se deve ter pela vida humana. Não estou a dizer que sejam todos os brasileiros, mas uma grande percentagem dos brasileiros, uma grande percentagem dos americanos. Eu há uns anos vi um estudo feito sobre isso, que agora, se fizerem de novo o estudo, não está melhor, por exemplo. E percebe-se perfeitamente que nós, deste lado, nós os europeus, somos, é como os árabes, a parte fanática do Maomé, por exemplo, eles, ao interpretar, também são muito religiosos, mas eles também não têm respeito nenhum pela sua própria vida e pela vida dos outros, pela vida humana, tanto que eles se armadilham e explodem-se como bombas para que tudo seja destruído à sua volta. Portanto, nós temos que compreender que, havendo esta diversidade cultural, nós, quando vamos para esses países, temos que saber adaptar, e quando esses países vêm para nós, eles têm que saber adaptar e respeitar a nossa cultura.
A partir do momento em que não respeitam a nossa cultura, não devem ser bem-vindos. Porque problemas já nós temos. E quando nós não sabemos resolver os problemas da nossa casa, nunca conseguiremos resolver os problemas do nosso país. E é por isso que muitas vezes as pessoas que vão para a política vão com uma finalidade. É porque tem, e eu assisti a muitos casos, a muitas conversas, a reuniões e o notório era isso mesmo. Era tão real como nós estarmos aqui hoje a conversar. Portanto, os próprios partidos escolhem os lugares consoante os seus próprios amigos, os seus próprios familiares e as pessoas que simpatizam. Mas mesmo com aquelas pessoas que simpatizam, só aquelas que mostrarem o apoio delas são essas pessoas sempre que são escolhidas para as listas, para serem deputados, para serem políticos de poder. Porque os outros que defendem até com uma certa honestidade, seja qual for o partido isso acontece, com uma certa honestidade, a filosofia desses partidos, e isso acontece, a política e a religião são duas coisas que são muito paralelas. Muito paralelas. E é preciso ter-se muito cuidado, porque na política existe o fanatismo e na religião existe o fanatismo. O fanatismo leva-nos a tomar atitudes perante nós próprios e perante os outros, atitudes muito desumanas. E não é isso que nos interessa. Tanto não nos interessa que nós estamos aflitos com este vírus, que no fundo é duvidoso o aparecer o vírus, o não haver comunicação, as pessoas não tomarem as atitudes logo de fecharem automaticamente em janeiro as fronteiras de imediato. Portanto, não houve aquela preocupação, deixaram passar ainda algum tempo e, portanto, não houve aquela informação. Eu não acredito que não houvesse essa informação, porque os serviços secretos de todos os países sabem muito bem o que se passa uns nos outros. Então os americanos sabem o que se passa. Eu nunca me esqueço, há alguns anos atrás, dos mormons. Uma das coisas que foi assustadora foi que os mormons tiveram autorização para irem pescar às conservatórias, e aconteceu também em conservatórias em Portugal, de todo o mundo, o nome dos mortos para levarem para a América para que os mortos fossem batizados já depois de mortos, percebem? Para que os mortos fossem batizados nos mormons. Agora, quem deu o direito aos mormons, porque os mormons não é uma religião, é uma seita, quem lhe deu o direito de fazer isso? Eles têm informação, eles chegam a ter informação de todos os países do mundo, e é por isso que eles escolhem aqueles países mais pobres que conseguem manipular e grão a grão enche a galinha ou paparrão. E as pessoas às vezes não ligam, as pessoas às vezes não pensam, mas nós temos que começar a pensar, porque a nossa vida é uma passagem. Mas é certo que nós deixamos cá filhos, que também vai ser uma passagem, e esses filhos terão outros filhos. Ora, se nós na nossa passagem não fizermos alguma coisa para que os nossos filhos que cá ficam, porque vocês não julguem que daqui para a frente que as pessoas vão viver 90 anos como viveram. Vivem, que existem muitas pessoas com 90, com 80 e 60. Quando vos dizem que a esperança média de vida subiu, foi numa determinada época. E as estatísticas estão-nos a falar numa determinada época. Quando as estatísticas falarem desta época, que será o futuro, nós vamos ver que a esperança média de vida desceu. Porque nós sabemos perfeitamente e temos consciência que há muita gente jovem a morrer. Através do câncer, através de acidentes, através de porem termo à vida, através de muitas situações. E outras vezes são mortos, são desmembrados. É um horror de coisas. Isto acontece em Portugal. Isto acontece no nosso país. Isto acontece um pouco por toda a Europa. É hábito e era hábito acontecer na América.
no Brasil, em África, assim um pouco. Porque há sítios da África que também aconteceu isso como uma violência, uma barbaridade, como eu lhe chamo. Então, nos países islâmicos isso acontece também com uma facilidade terrível, não é? Para com os outros países, esses ódios. O ódio que existe entre americanos e árabes é um ódio que não tem qualquer tipo de justificação. É um ódio de falta de respeito. Como o racismo que existiu entre os americanos e os pretos, sendo hoje, atualmente, uma grande percentagem da população americana é negra ou cabrita, ou como lhe quiseram chamar, nós reparamos que os americanos só em 1962 é que consideraram os negros, os pretos, ou como lhe queiramos chamar, raça negra, é que consideraram seres humanos. Até ali, isso aconteceu por causa de Martin Luther King, das lutas dele. Porque se não fossem as lutas dele, não se dava ainda isso. Não sei se hoje ainda tínhamos aquela de que o negro, ou o preto, como lhe queiram chamar, é uma raça inferior. Eu creio, até por uma questão hereditária e da genética, da informação genética, que ainda há hoje pessoas, até bastante novas, que poderão considerar, os idosos poderão considerar eles num aspecto inferior. E é nessa fase em que nós muitas vezes os consideramos inferiores, que eles ganham uma superioridade, é pena não ser no positivo, mas no negativo, e conseguem guerrear connosco. Portanto, onde está o mal, está neles. Está em nós. Não, o mal está em todos. E o maior mal é quando um de nós fica calado, percebendo e entendendo minimamente as coisas, que é o que eu vejo, por exemplo, nos comentadores políticos e de outras áreas, até nos comentadores de futebol, eles fariam o melhor serviço se estivessem calados, porque eles subtilmente levam o povo atrás deles. Quem tiver um bom poder de observação e de análise, ao assistir e não se deixar envolver nesses programas que dão dos comentadores, não se pode deixar envolver, afastar-se um pouco, percebe perfeitamente a ideia de cada um e que cada um quer pôr quando lhe convém e quando não convém não quer pôr. Não são pessoas isentas. E uma pessoa que faça artigos de opinião, uma pessoa que faça comentários e que faça esses programas, tem que ser pessoas críticas, isentes, totalmente isentas e sérias. Se uma pessoa não gostar de uma religião e estiver-se a fazer uma discussão sobre uma religião, essa pessoa só tem que respeitar o facto do que está a acontecer e não tomar o partido da sua própria ideia. Porque o que aconteceu na nossa sociedade portuguesa foi isso mesmo. É que espalhou-se sempre, desde a ditadura, já nos tempos dos reis isso era assim, espalhou-se sempre que, ou seja, faz parte da nossa cultura nós sermos assim. Ora, o que nós temos que fazer é que não faça parte da nossa cultura. Ou seja, lá está, recriarmos, renascermos de novo usando o mesmo corpo, reinventarmos-nos e não deixarmos que as coisas sejam como foram. Porque nós, se repararmos, depois do 25 de Abril, digam o que vocês disserem, a nível moral, nós não evoluímos assim tanto. Nós continuamos na mesma invejosos, cínicos. Se pudermos enganar alguém, enganamos. O que nós vemos antes do 25 de Abril, os nossos avós e os nossos pais, quando faziam qualquer tipo de negócio ou de compromisso, cumpriam-no como se fosse uma escritura. Hoje, mesmo com uma escritura, as pessoas não cumprem. Não cumprem os seus compromissos ou aquilo que se comprometeram a fazer. E é aí que as coisas, é aí que está o quesilho
das nossas questões. Depois vêm estas pandemias e claro que nós não estamos preparados para elas. Porque nós julgamos sempre que só acontece aos outros, não nos acontece a nós. E a grande questão é que nos acontece mesmo a nós, como acontece aos outros. Acontece a todos, independentemente da religião, do sexo, da maneira de pensar e de agir, independentemente da cultura, da intelectualidade e do conhecimento. Acontece a todos. E ponto. Portanto, é uma boa altura para nós refletirmos sobre a nossa individualidade, sobre a nossa coletividade, sobre o nosso eu individual e o nosso eu coletivo. É uma boa altura para começarmos uma renovação e para, quando as coisas não favorecem todos, ou pelo menos 70% da população, quando não favorece 70% da população, essa coisa não pode ser certa, não pode ir avante. E no caso, por exemplo, dos alimentos, é uma coisa impressionante. Não favorece os 70% da população. Então, nós temos que fazer mais jus às coisas. Por exemplo, em vez de termos 6% no golfe, porque pode trazer muita gente para jogar golfe, não é? Mas nem toda a gente sabe jogar golfe, nem toda a gente gosta de golfe, nem toda a gente... Não é uma maioria, não é? Se paga-se 6% de IVA no golfe, então paga-se 6% de IVA na água, na luz e na eletricidade, que são bens essenciais hoje em dia. Pronto, eu só estou a falar disto mesmo como cidadão, como humanista. Nem estou a pôr aqui a espiritualidade nisto, porque se eu pusesse a espiritualidade nisto, então eu ia por outro caminho e ia-vos explicar o porquê de às vezes sofremos tantas consequências negativas em nós. Mas eu não vos quero ir pela linha da espiritualidade. Prefiro ir pela linha do humanismo, que é para não haver do humanismo e do realismo, para não haver aquela impressão nossa, aquela impressão de nós, olha, para não haver aquela impressão de manipulação, de imposição, que é coisa que eu não gosto. Não gosto, sejam todas as pessoas, por isso é que as jornadas de oração abrangem todos, independentemente de serem bons ou maus. Não me interessa a mim. A mim não interessa. Interessa é que todos somos humanos. Corre-nos nas nossas veias o sangue. Nós temos dores todos. Nós temos períodos de grande felicidade, mas temos os períodos de grande infelicidade. Nós estamos no mesmo barco. Por isso não me importa a mim muitas diferenças que existem. Se for coisas criativas, que dê à maioria das pessoas um bem-estar, uma paz, que dê à maioria das pessoas que existem no nosso país e neste planeta Terra, que dê à maioria das pessoas a possibilidade das pessoas sonharem e concretizarem os seus sonhos, podem contar comigo. Agora, se for só para que uma minoria, pronto, que tem realmente grande abundância no poder, no dinheiro e em vários fatores, pois claro que não podem contar comigo. Porque eu estou para todos, não estou só para alguns. E o mal todo é que muitas vezes nós, o povo, só estamos para alguns, não estamos para todos. Mas nós temos que estar para todos. Porque nós fazemos parte do todo. Não fazemos parte de alguns. E é nesse sentido que eu hoje quis ter esta pequena conversa que vos pode servir ou não pode servir, é conforme a vossa disposição. Mas que me dá uma certa tranquilidade ao tê-la e uma certa paz
porque são perspectivas e todos têm perspectivas, e isto poderá, de alguma forma, despertar as vossas perspectivas. E se assim for, me dou por muito satisfeito. E agora vamos à parte da oração, porque não vos quero estar mais a amassar com as minhas perspectivas com, portanto, vamos à parte da oração. Pronto. Vocês já sabem que há certas palavras que eu digo de uma maneira que tenho a garganta seca. Eu não tenho pedido para vocês partilharem porque me esqueço, mas acho que é vocês que têm que partilhar, porque eu não posso partilhar, não posso fazer tudo. Então, se vocês puderem partilhar, eu não ganho nada com isso, e vocês também não, mas outras pessoas poderão ter acesso a um clique só. E se outras pessoas tiverem acesso a esse clique, acho que devemos nos dar por muito felizes. Bondosa energia que pelo espaço está espalhada, hoje vos invoco, nesta hora e neste momento, para vos solicitar a vossa presença energética junto de todos aqueles que neste momento estão a passar por dificuldades psíquicas, dificuldades físicas e dificuldades materiais, para que eles possam ser envolvidos por vós, de modo a que eles possam ter uma maior consciência de como hão de fazer para ultrapassar essas dificuldades em que se encontram. E também para que vós, energia, sendo algo inteligente, podereis tocar na inteligência de cada um, para que cada um desperte a sua autoestima, desperte a confiança em si próprio, desperte o gostar de si próprio e o de se preocupar consigo próprio, para poderem depois entrar num estado de equilíbrio e poderem despertar nos outros essas mesmas coisas que vós podeis despertar neles. Vós, ó energia soberana, energia invisível, energia de todos os lugares, de todos os cantos do mundo, de todos os cantos do universo, vinde até nós. Vós, energia, que ao tocardes, causais a paz, causais a cura de qualquer tipo de mal, causais a diminuição ou o anulamento desta pandemia, nem que seja intuindo os homens de boa vontade para, nos seus estudos, encontrarem a solução assim rapidamente, para que todos possam, pois, ser protegidos então de uma forma terrena, mas antes também possam ser protegidos através de vós, ó energia suprema do amor e da essência do amor. Através de vós eles serem, nós sermos e eles serem todos protegidos. Mas principalmente, neste momento, é a minha preocupação, e por isso eu transmito a vós energias de todos os lugares. É a minha preocupação as dificuldades que todo o mundo está a viver em todos os continentes. Existem grandes dificuldades. Existem pessoas que ainda nem têm sequer consciência da plenitude do próprio planeta e de como se vive nos outros países mais evoluídos. Esses precisam ser tocados profundamente para que continuem com a sua felicidade, porque a própria ignorância faz delas seres felizes, mas para que adquiram o conhecimento, não deixem a sua pureza, para que possam nos vir também ensinar um método
de sermos felizes, de sermos pessoas mais tranquilas. Esses me preocupam imenso, e me preocupa imenso todos aqueles que estão neste momento a trabalhar arduamente para auxiliar, quer no acompanhamento da doença, quer na forma de anularmos ou fazermos com que o vírus que nos está a nível terreno a perturbar e a nos infectar, para que eles possam rapidamente descobrir a forma, e alguns deles já terão chegado, pelo menos, a algo muito avançado, para que possam rapidamente, sem medos e sem vergonhas, de assumirem as suas descobertas e todos possam aceitar o assumir dessas descobertas, porque eu sei, energia, que vós escolheis sempre alguém para vir à Terra, para quando existem estas pandemias, quer feitas pela própria natureza, quer feitas pela mão do homem, eu sei que há sempre alguém na Terra que a missão é controlar estas pandemias e estes desequilíbrios, quer aqueles que são provocados pela própria natureza, quer aqueles que são provocados pela própria inconsciência e incoerência do homem. É por isso que vos agradeço, energias infinitas do amor, essência pura do amor, essência de todas as essências, essência de todos os homens, mulheres e crianças que habitam este planeta Terra, essências de todos aqueles que deixaram suas memórias, suas obras, que se deixaram as suas marcas, mesmo que fosse só para os seus familiares ou para a sua pequena comunidade. Ainda existem essas memórias, e essas memórias são de força, de coragem, de determinação, são de exemplo de caridade, são de exemplo de humildade. E nós precisamos neste momento também disso, para que nós próprios estejamos preparados para, com a nossa mente, ao sermos infectados, ativarmos o nosso sistema imunológico de tal forma que se desintegre imediatamente esse vírus que está a provocar a pandemia global, está a provocar o desaire, a provocar a morte, a provocar os corpos que no futuro irão sofrer as consequências da passagem desse vírus. E é preciso, nós precisamos todos nós precisamos, crentes e descrentes de qualquer tipo de religião, de seita, de qualquer tipo de coisa, nós precisamos todos ser tocados por vós, que sois a energia que andais no espaço, que sois a energia de todas as energias, que sois a energia criada pelas próprias forças da natureza, que sois a energia criada pelo próprio universo. É vós, eu vos agradeço e nós vos agradecemos todos. E a vós, eu vos respeito e nós vos respeitamos todos. E em vós deposito a minha mais profunda gratidão, e nós todos, de alguma forma, depositamos a nossa mais profunda gratidão. Que sejamos todos tocados no nosso coração, na nossa mente, na nossa essência, na nossa vida e, sobretudo, tocados na nossa consciência. Muita gratidão. E mais uma vez esqueci-me de dizer qual era hoje a 33ª jornada de oração, e esqueci-me de dizer no princípio. O vídeo vai ficar disponível brevemente
gostaria que continuassem a partilhá-lo e gostaria que alguns de vocês ouvissem os outros para trás, porque há em alguns, e que vocês já poderiam ter esquecido e nem se lembrado, há em alguns que realmente, se nós fizermos aquilo que tivemos aqui a conversar todos, vós tereis na vossa vida um resultado esplêndido. Continuo a pedir-vos, sinceramente, respeitai-vos. E é o que eu vos peço só. Respeitai-vos, porque só assim conseguireis respeitar os outros. E se valer de alguma coisa, eu emano para vós o meu agradecimento e a minha bênção de paz, de luz, de cura e a minha bênção de forma a que ninguém esteja só. Até amanhã, à mesma hora, e muito agradecido a vós pela companhia que me fizestes.